E, Rafa, ouvindo você falar, você usou o termo dono de sauna, né? Que inclusive é um bom termo, mas eu acho que eu encontrei uma analogia melhor para ser feita com o Gabriel nessa altura do campeonato. Manda. Sabe quando você tem. Pelo menos isso aconteceu quando eu morava com meus pais, muitos anos atrás, e a casa estava em obra. Só que durante um período teve que dar uma pausa na obra, né? Provavelmente por questão financeira, e aí ficou um monte de material reservado no canto da casa. E ficou um monte de areia. Ao redor desse monte de areia, tinha um monte de. Um jardim bonito. Minha mãe sempre foi uma mulher que costumava cultivar jardins, e estava lá um jardinzinho, florzinhas, pá, legal. O que aconteceu com o passar do tempo? Chuva, sol, chuva, sol. Começou a aparecer ervas daninhas. E por conta dessa erva daninha, que apareceu num lugar indesejado e sem ninguém convidá-la, ao contrário do que foi o Gabriel, ele foi convidado a estar no Flamengo, só que eu acho que o tempo de convite já excedeu. E ele está ficando há mais tempo do que o necessário, a ponto de prejudicar quem está ao seu redor de continuar sendo cultivado. Ou seja, as plantas no jardim começaram algumas a morrer, algumas deixaram de florescer por conta daquela indesejada erva daninha. Então, hoje, o Gabriel, infelizmente, é uma erva daninha dentro do Flamengo, na minha humilde opinião. Porque por mais que ele estivesse jogando bola, Rafa, coisa que ele não está, mas se ele estivesse jogando bola, em algum momento, algo aconteceria para minar quem está ao seu redor. Você foi muito feliz na live de sexta-feira com o Arthur, quando você fala uma coisa que pouco foi dita, que é, depois de um título, ou, na verdade, 2 títulos, ele pedir publicamente férias. Isso é muito legal para o jogador de futebol, mas como é que isso soa dentro das 4 linhas? Como é que isso soa no vestiário? Isso me incomoda. Então, por me incomodar, eu acho que algumas ações e atitudes acabam indo de encontro a algumas coisas que o torcedor não espera de um atleta do Flamengo, principalmente a nível profissional. Por que eu estou dizendo isso? Se você reparar, Rafa, quando o Gabigol começou a ir para muito negócio de show, pô, teve um que foi sacanagem. Tu lembra que a gente joga em Volta Redonda, tava tendo um show perto aqui de casa, era naquela parte ali da Barra da Tijuca, ali perto do Rio Centro. Ele sai direto do jogo em Volta Redonda e vai para lá ficar até a madrugada. Logo depois começa a aparecer um monte de jogador nessa mesma vibe. Léo Pereira, vários jogadores indo pelo mesmo caminho. Por quê? Porque se o cara que é considerado o ídolo da equipe, o ídolo para a torcida, está fazendo, por que eu não posso fazer? Então o Gabriel nunca serviu de exemplo nem para quem está do lado de dentro, muito menos para quem está do lado de fora. Eu acho muito bonito as crianças terem ele como referência. Por quê? Criança é inocente. Criança não enxerga esses pequenos detalhes que na vida adulta você começa a abrir os olhos. A criança só quer saber de ir para a pracinha, fazer um gol e comemorar zoando o coleguinha, zoar um coleguinha que torce para o adversário. A criança só quer saber disso. Até a parte da inocência, o Gabriel não vai conseguir ferir. Mas aí tem uma coisa que vai ferir a criançada, Rafa. E isso que me preocupa. As atitudes dele são tão prejudiciais ao Flamengo, ao ponto dele começar a ser questionado e provavelmente sair do Flamengo, que vai ter criança triste porque ele está indo embora. E a criança não vai entender que ele está indo embora por atitudes dele, não porque o Flamengo quis. Que eu te garanto, se fosse só um problema técnico, o Bruno Henrique não estava jogando nada e ganhou 3 anos de contrato, pô. Tu acha mesmo que a diretoria permitir que o Gabriel saísse? Se o Bruno Henrique, que não é nem o ídolo ao lado do Gabriel ali, ele é, para alguns ele é. Mas se o Bruno Henrique ficou, o caminho estava traçado. E agora esse caminho o Gabriel fez questão de cagar. Você também foi muito feliz, Rafa, na live de sexta, que em algo que eu também concordo muito e sempre disse.
ser ídolo, o trajeto até ser ídolo é muito difícil. Para você conquistar e ser ídolo de uma equipe e de uma torcida, você precisa ralar muito. E o Gabriel ralou, fez e muito por a gente em 2019 e em alguns outros pequenos anos. Mas para você chegar lá é difícil. Para você deixar de ser ídolo, no estalar de dedos, como num passe de mágica, você deixa de ser ídolo de uma torcida. E eu posso dizer, pelo menos por mim, não posso dizer por todos. Eu tinha o Gabriel como ídolo, sim, porque foi o cara que participou ativamente com os gols das minhas maiores alegrias, até então flamenguista que sou. Mas da mesma forma que o Gabriel se tornou um ídolo para mim, hoje para mim, ele não é exemplo de absolutamente nada, a não ser de um jogador que não respeita a camisa que ele veste e, acima de tudo, não respeita os torcedores que estavam ali apoiando ele. Muitos não apoiavam, Rafa, mas até bandeira do lado de Adriano e Zico eles botaram. Eu te garanto que agora aquela bandeira vai ficar guardada dentro de 7 gavetas, a 7 chaves, porque não faz mais nenhum sentido estampar o rosto desse cidadão, e eu posso chamar desse burro, porque, cara, tem que ser muito burro para jogar fora a idolatria que ele conquistou. E eu não estou dizendo não só pelo Flamengo, não. É ser burro jogar a idolatria fora de qualquer clube. Porque pode você não gostar de Corinthians, São Paulo, Palmeiras, tanto faz. Mas você ser ídolo de um clube é talvez o ápice da carreira de um atleta de futebol, talvez ali equiparado a ganhar uma Copa do Mundo se bobear. Mas individualmente eu acho que não se compara. A questão de vaidade, de você estar sempre sendo apoiado, o Gabriel conseguiu jogar tudo isso fora. É literalmente, Rafa, ganhar na Mega Sena e no dia seguinte gastar todo o seu dinheiro em Las Vegas achando que você vai dobrar, só que a sua mão não era boa e você perde todo o dinheiro que você ganhou na Mega Sena. O Gabriel literalmente fez isso. Ele acordou rico num dia, dormiu, quando acordou de novo já estava pobre. Esse é o Gabriel Barbosa, que, sinceramente, me decepcionou muito, mas graças a Deus eu tenho discernimento suficiente para entender que jogadores vão e o Flamengo fica, Rafa.